Eu e João Carlos, nós somos terapeutas familiares e nós apresentamos um programa todas as sextas-feiras, às 23 horas, na TV Canção Nova. Um programa que se chama Minha Família é Assim. Então, às 23 horas, às sextas-feiras, vocês são convidados a assistir o programa Minha Família é Assim, com temas próprios para nós, família. Bom, o nosso tema que nós vamos falar hoje é sobre sintonia no casamento. De onde vem essa questão da sintonia que nós estamos falando? Do livro do Monsenhor Jonas. O que acontece? Nós não escutávamos falar sobre essa questão de harmonia, de sintonia no casamento antes da década de 60. A partir de 1970 para cá, nós começamos a entender que precisava existir entre nós uma harmonia, uma sintonia entre nós. E nesse sentido, o Monsenhor Jonas, ele foi aquele que trouxe uma grande novidade, porque ele trouxe essa temática para a igreja. Então é com muito agradecimento que nós temos a esse livro, Homens e Mulheres em Sintonia, do Monsenhor, onde ele fala de uma maneira, gente, como se ele estivesse dentro da nossa casa. Ele fala para nós aquilo que ele foi percebendo da vida dos casais, como se eles estivessem lá dentro da nossa casa, de situações diárias em que a gente vivia, em que a gente vive, e ali ele ia falando justamente da sintonia no casamento. Eu e João Carlos, como filhos do Monsenhor, que o amamos, porque nós somos da comunidade Canção Nova. Beijo, Monsenhor Jonas. Nós o amamos demais, o Senhor. O nós Senhor é o somos nosso filho grande dele. Pai. O Senhor é um grande profeta. E vamos dar uma salva de palmas para o nosso querido Monsenhor Jonas Habib. Nós o amamos. E por causa disso, nós temos passado também a nossa vida formando as famílias, evangelizando as famílias. E eu e João Carlos temos nos preocupado muito com as famílias. E desde então, na nossa profissão, na nossa missão, nós temos nos desgastado para isso. Temos ido a encontros, temos atendido no nosso consultório os casais, as famílias. Temos nos preocupado com a adolescência. E a partir daí nós criamos instrumentos para ajudar as famílias. O primeiro instrumento que nós criamos foi o nosso livro, em 2015. Esse livro que nós criamos, A Cura das Minhas Memórias. Aqui, Luiz. Uma forma de me encontrar para seguir em frente. Nós percebemos, através desse livro, ou melhor, através da nossa experiência, que muitas pessoas entravam para o casamento, mas na verdade não era o casamento em si, o relacionamento diário que causava problema, mas era aquilo que na verdade nós trazíamos da nossa história e que repetíamos ali no dia a dia. Então as nossas memórias, aquilo que nós vivíamos lá na casa do nosso pai, da nossa mãe, até antes disso, trazidos numa herança cultural familiar, nós trazemos isso enquanto memória e isso impactava, influenciava o nosso comportamento diário na nossa casa. Mas isso não tem a ver com o casamento em si. Tem a ver com situações que nós temos de conceitos que nós criamos ao longo da nossa existência, da nossa vida, que influencia o nosso comportamento. O que é isso, para vocês entenderem? Trocando em miúdo. Você quer falar, meu amor? A sua história de vida, ela pode impactar dentro do seu casamento. A sua história de vida pode tornar o seu casamento disfuncional, ou seja, não funcionar bem. Então, nós precisamos de uma cura pessoal. Nós precisamos de uma cura interior. Não somente também uma cura interior, mas também precisamos de um acompanhamento, talvez terapêutico, para trabalhar esses nossos problemas pessoais. É aquele homem que está em casa e ele se sente rejeitado com tudo que a esposa está fazendo.
Em qualquer coisa, em qualquer situação, a esposa que não se sente amada, e isso se transforma em comportamento às vezes agressivo, em interpretações erradas do que as pessoas falam. Isso muitas vezes não tem a ver com o relacionamento em si, mas com a nossa história de vida, com aquilo que nós aprendemos e transformamos em memória. E não sejamos bobos, porque aquilo que nós adquirimos enquanto memória faz com que a gente se comporte o tempo inteiro. Isso vai tornando a família sem sintonia, na verdade. Uma família disfuncional, ela não tem condição de estar em sintonia, estar em harmonia. Constantemente vai acontecer alguma coisa que vai separar o coração dos dois. Isso advém, talvez, um dos grandes motivos é a minha história pessoal. E aí, a gente fazendo e trabalhando com os casais, nós identificamos que também no relacionamento do casal, existem muitas situações que comprometem o funcionamento familiar. Então nós criamos um livro que nós estamos lançando nesse acampamento. Graças a Deus, foram 8 anos esse trabalho aqui. Foram 8 anos para que esse livro se tornasse livro. Porque antes a gente precisou viver primeiro na nossa família e em tantos acampamentos e também na nossa experiência clínica no consultório. Para esse livro chegar até aqui, foram 8 anos que nós demoramos. Porque a gente precisava fazer uma coisa compacta, algo pequeno, para que vocês tivessem acesso rápido e ao mesmo tempo que não fosse raso, mas que falasse da nossa vida de casal e de família, mas que fosse também profundo, porque não existe solução fácil para situações complexas que é a nossa vida de casado e de família. Não difícil, como o padre diz, mas complexo. Então nós criamos esse livro. O nome do livro? Diagnóstico Familiar. Um manual prático para diagnosticar as dificuldades e seguir a 2. Esse livro é para você que está aqui casal. Você pode pegar o livro e entrar nele para fazer um diagnóstico do que está acontecendo com você. Mas também para aqueles que trabalham com casais. Aqueles que trabalham lá na paróquia, aqueles que trabalham também em consultório, porque ele é um livro para ajudar a diagnosticar. E o que é diagnóstico? Talvez vocês estão aí, o que é isso? O que é diagnóstico? É assim, o seu filho está com febre na sua casa. Você vê que ele está com febre. Ele está ali tremendo até, tendo algumas reações porque a febre está alta. Você sabe que está acontecendo alguma coisa errada com seu filho, não sabe? Quando ele está com febre? Não está acontecendo uma coisa errada com seu filho? Está com febre, não está? É sintoma de alguma coisa. Mas você não sabe exatamente o que é. Aí você vai ao médico. O médico vai fazer uma avaliação, vai fazer exames, vai fazer uma análise clínica, vai escutar o que você tem que dizer do que ele foi vivendo no dia a dia, na semana passada. E aí o médico vai fazer um diagnóstico, ou seja, ele vai ver, ele vai dar um nome de uma forma simples, para que a pessoa possa entender o que está acontecendo ali, o paciente, e ao mesmo tempo ele dar o remédio adequado para aquilo que está acontecendo. O que ele faz? Um tratamento terapêutico aí, químico, porque ele detectou, ele diagnosticou, ele entendeu e foi além, dando uma resposta concreta. E é isso que nós trouxemos para dentro desse livro. Nós precisamos, para que o meu relacionamento ele esteja em sintonia, em harmonia, eu preciso de entender o que esteja acontecendo conosco. Eu preciso de dar nome àquilo que eu estou achando que está estranho entre nós. Agora, para que isso aconteça, eu preciso de diagnosticar. Porque o que nós estamos percebendo, muitas famílias não têm noção do que está acontecendo. Só tem a percepção de algo estranho, só tem a percepção do sofrimento, só tem a percepção da tristeza, mas não sabe o que está acontecendo. Então, esse trabalho
é para que você possa diagnosticar o que está acontecendo com você. E você diagnosticando, você vai colocar luz no seu problema. Não somente um, mas os dois, que isso é trabalho dos dois, não é trabalho de uma pessoa só, é do casal. Precisa de olhar para o problema, para dar nome ao problema. E uma vez que nós estamos dando nome daquilo que está acontecendo entre nós dois vamos dar uma resposta para o nosso problema. A solução do nosso problema não está fora de nós e do nosso relacionamento. Nós mesmos vamos encontrar uma solução. Então nós queremos começar com vocês primeiro, fazendo entender o que é diagnóstico, que é essa primeira parte então da nossa colocação. Diagnóstico é conhecer, é entender para que a gente possa encontrar uma saída. Entender para encontrar uma saída, não é para encontrar um culpado no relacionamento. Está vendo? Está vendo que o problema era você? Era você que tinha que estar aqui mesmo hoje nesse encontro? Graças a Deus que o Padre Cristian falou um monte de coisa para homem, que o problema é você, cachorrão. Não é assim? Mas não é isso. No relacionamento não há culpado, há responsáveis. E a nossa proposta nesse livro é que nós encontremos a nossa responsabilidade. Agora, o nosso livro, ele tá subdividido, né, em vários capítulos, né, Luísa? No primeiro capítulo nós colocamos: e no princípio era a família. Porque nós acreditamos que foi Deus que criou a família. Nós descobrimos o que está acontecendo entre nós, se chama casamento. Deus nos deu uma inteligência para que nós possamos descobrir. E a partir daquilo que eu descobri, eu me responsabilizar por aquilo que eu descobri. Então nós descobrimos que o que nós fazemos aqui, essa relação a dois, se chama família. Mas quem criou isso que eu descobri? Existe algo muito maior, uma pessoa muito maior que criou família. Que isso está no coração de Deus. Sabe por quê, povo amado? Porque Deus sabia que quando nós experimentássemos a família, nós poderíamos experimentar algo que Ele é, que é o amor. Dificilmente nós poderíamos experimentar o amor se não fosse pela família. Porque é na família que nós encontramos a melhor forma de ser pessoas amadas e amar. E é na família que a minha personalidade, ela vai terminar de amadurecer. É dentro da família que a minha personalidade, a personalidade da Luísa, ela vai amadurecer. É o nosso relacionamento que vai amadurecer. E nós vamos ajudar aquele que nós colocamos no mundo, que são os nossos filhos, a também a amadurecer a personalidade dos nossos filhos. Responsabilidade nossa. O próximo capítulo, os 10 atos para um casamento feliz. São 10 atitudes que o casal deve ter para ser feliz. E a felicidade, nós dizemos aqui, não é a ausência de sofrimento, mas é encontrar nos detalhes diários a alegria para ser família e para ser casal. Depois as raízes dos conflitos no casamento. No casamento nós temos conflitos, porque não tem como não ter conflito. Vocês olham para mim e para o João Carlos, vocês já vão ver, só de ser homem e ser mulher já é uma diferença. A outra questão, gente, olha para o João Carlos, ele é todo calminho. Antes de vir para cá, João Carlos, vamos meu filho, vai começar, o povo já está lá, pelo amor de Deus. E o homem está comendo. E eu estou, larga essa comida. E ele está lá, e ele está comendo. E depois ainda foi para o banheiro e conseguiu sentar, gente, no banheiro, ficou sentado. E eu já estou, pelo amor de Deus, na hora. Desesperada, essa daqui, desesperada. Já está na hora, vão subir, está na hora. E o homem nada. Se calma, minha filha, ainda não é horário, calma aí, ó. O povo nem começou a cantar ainda. Para vocês verem como não vai ter conflito, gente, um relacionamento desse. Então, tem raízes isso, nasce de algum lugar. A presença dos transtornos no casamento. Esse é o capítulo que nós trazemos de grande novidade para a igreja. Essa é a novidade, porque tudo que nós escrevemos aqui foram pesquisas que nós fomos fazendo.
Além do trabalho que nós fazemos com as famílias, além dessa nossa percepção, da nossa experiência cuidando das famílias, nós pegamos também na ciência essa contribuição para dar essa resposta. Tem muitos cientistas sérios, éticos, que estão estudando a família, contribuindo para melhorar a família. Claro também que tem toda uma cultura de morte que quer destruir a família, mas nós pegamos nesses cientistas aquilo que é bom para a família. Mas a nossa contribuição, a nossa originalidade desse livro é justamente que nós fomos percebendo que a doença, ela torna o relacionamento a dois disfuncional. E muitas vezes nós não damos conta disso, de que o meu parceiro, a minha parceira está doente. Nós não estamos dando conta disso. E aí nós vamos ainda aprofundar. Nós vamos falar disso. E no próximo capítulo nós falamos as crises, né? As crises próprias do casamento, que são 7 crises. Nós vamos falar desses 2 últimos capítulos para vocês. Perdão, o último capítulozinho do livro mesmo não é esse as crises, não é esse capítulo as crises. É Família, um projeto de vida 2. Que não adianta você descobrir, colocar luz, sem dar uma solução. Não adianta. Você precisa, os dois, precisam de dar uma solução para o problema. E investir. Uma vez que eu entendi o que está acontecendo, eu consigo, junto com meu esposo, com a minha esposa, sentarmos e dar uma solução. Se nós não conseguirmos juntos, nós precisamos de buscar ajuda, para que alguém, um terceiro, venha nos ajudar. Falarmos com toda sinceridade o que está acontecendo, para que esse terceiro talvez venha nos ajudar. Então é importante de não somente ter consciência daquilo que está acontecendo entre nós, nós precisamos de dar uma resposta concreta, séria, verdadeira, para que nós possamos empenhar, para que o nosso casamento dê certo. Porque se eu não acreditar que é de Deus, e se eu não acreditar que nós temos capacidade de poder levar até o último momento da nossa vida esse casamento, como eu vou conseguir dar uma resposta para ele? Só assim nós vamos conseguir dar uma resposta, acreditando. E só assim nós vamos nos empenhar nessa resposta. Não um só, mas os dois. Contribuir para que o casamento dê certo. Aí sim, nós vamos mostrar para a humanidade de que casamento é possível. Casamento, ele é de Deus. Agora, eu tenho que acreditar. E eu tenho que fazer, tomar consciência primeiro, para depois fazer o meu casamento dar certo. Eu preciso da ajuda da minha esposa, a minha esposa precisa da minha ajuda para que o casamento dê certo. Nós queremos a partir de agora convidar vocês a fazerem um diagnóstico da vida e do casamento de vocês. Nós escrevemos esse livro para o casal. Por quê? Porque nós acreditamos que o casal é o arquiteto da família. Se o casal vai bem, todo o restante vai bem, toda a família vai bem. Então nós escrevemos mais para o casal fazendo toda essa avaliação. E nós convidamos vocês agora para fazer essa avaliação aqui, e você que está em casa também faça essa avaliação. Primeiro nós vamos falar rapidinho para vocês que existe aquela família que está funcional e aquela família que está disfuncional. Qual é a família que está funcional? É aquela família que está funcionando. Anda bonitinho. Tem dificuldade? Tem dificuldade. Tem sofrimento? Tem sofrimento. Então esses olham pra gente aqui e falam lá que casal maravilhoso. Ai, que lindos, que né? o João Carlos e Maria Luísa são bonitinhos demais. Que casal lindo. Ai, que harmonia aqueles dois. Vocês que não sabem, né? Porque tem hora que eu tenho vontade de matar esse homem. Presta atenção. Eu tava no trânsito com ele. Olha, se não dá vontade de matar esse homem. Eu estava com ele no trânsito. Eu vou contar uma coisa íntima aqui, mas vocês não contam para ninguém, não, tá, gente? Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, isso é muita intimidade para contar num acampamento. Não conto para ninguém. Tava eu e o João Carlos, ele estava dirigindo, eu do lado dele, e nós estávamos indo. Aí, tinha uma fila de carro aqui, uma fila de carro aqui. Eu com a barriga que começou a dar uma zigue-zira na barriga, e de repente eu, pum, soltei um negócio, um pum, do tamanho de um barulho que vocês não imaginam. Estremeceu a cidade. E estremeceu o carro todo. A cidade. A cidade. É.
E aí, só eu com o João aguentei. Carlos, só o João Carlos para me aguentar, gente. Eu abaixei o vidro. Ele abaixou o vidro, porque já estava abaixo o meu, ele abraçou mais. Mas na hora que deu o pum, o que aconteceu? Tinha um motoqueiro do lado dela. Aí eu imediatamente falei para ela: você viu o que você fez? Olha, o motoqueiro escutou. João Carlos, acelera o carro, pelo amor de Deus, eu não quero que esse motorista me veja. Não vou acelerar o carro. O motoqueiro vai ter que ver quem fez, que ele pode estar pensando que fui eu que dei o pum, mas foi você, Luísa, que deu esse pum. Gente, ele tem que te ver. E o motoqueiro, por incrível que pareça, porque o trânsito estava lento, ele não saía do nosso lado. Ela, João Carlos, acelera. Não vou acelerar, Luísa. Ele vai ter que te ver. Ele vai ter que te ver, ele vai ter que sentir o que eu estou sentindo dentro do carro. Não é possível. João Carlos, eu sou uma mulher de classe, pelo amor de Deus, passa pra frente. Não posso fazer isso. Agora ele vai descobrir que você é fedorenta, menina. Que seu pum fede. Seu pum fede, ele vai sentir. João Carlos, acelera. Não vou acelerar. Não era que eu não estava acelerando, o trânsito estava lento. Ela estava tão desesperada que ela achava que eu estava freando o carro, né? Para o motoqueiro ficar do meu lado, mas não era isso. Virei a cabeça assim, ó, o motoqueiro assim, eu olhava, meu Deus do céu, o motoqueiro, João Carlos. Virava. Na hora que o carro parava, eu ficava assim, ó. Quase que eu virei pro motoqueiro e falei assim: você viu o que dá casar com um homem porco? Você viu, né? Mas como eu sou uma mulher verdadeira, eu não pude pôr essa culpa nele, né? Fui eu mesma. Mas não conto isso pra ninguém, porque eu sou uma mulher de classe, eu não faço esse tipo de coisa. Ó, e motoqueiro, foi ela que deu o peido, tá? Você que tá sabendo agora. Não fala peido, menina, é pum-pum. Ah, pum-pum? Ah, bom, tá. Mas nós estamos falando peito. Bom, gente, mas o que a gente quer dizer pra vocês, que também a gente briga, que não é fácil a convivência, não. Não. O que a gente tem aprendido lá em casa é brigar com elegância. E aprender a brigar um com o outro, porque não tem jeito de brigar. Nós temos que tirar algo sempre positivo de tudo. E a família funcional, ela tem dificuldades. Na hora disso que aconteceu, deu vontade de dar um soco na cabeça do João Carlos, ele me entregando para o motoqueiro, acabando com toda a elegância que eu tenho. Com toda a imagem dela. Com toda a imagem, né? Mas a gente vive essas coisas, né, no casamento. A gente se decepciona às vezes com o outro, a gente ri. E a gente faz questão de rir às vezes das nossas dificuldades. Isso é uma família funcional. Que os filhos estão funcionando bem. Que a gente está conseguindo resolver as nossas dificuldades. Isso é uma família funcional. A família disfuncional é aquela família que você vai agora verificar se você está vivendo aí essa dificuldade. É uma dificuldade moderada a grave. É aquela família que o casal não consegue mais conversar, sem brigar. A briga para ele é compulsiva. É constante. Ele não briga de vez em quando para resolver uma situação, porque cada um é diferente, não. Ele briga sempre. Ele sempre vê um mal naquilo que está sendo falado. Se levantou, sua esposa fez assim, aí começa a brigar. Não tem bom humor nessas situações diárias que vivem. Tudo é motivo de desarmonia, de falta de sintonia. E eles, às vezes, fazem mostram para a sociedade que estão bem, mas não estão. É aquela família que cada um está com o celular no quarto e conversa pelo WhatsApp. Muitas vezes nem dão mais uma mão para o outro. Brigam ela na frente, todo. ou ali na frente, os meninos atrás, o marido no meio, ou talvez lá atrás. É aquele que eu estou atendendo lá no meu consultório, vários que estão chegando, se cortando, os adolescentes. E a gente pergunta: por que você está se cortando? Porque eu fiquei triste e eu decidi me cortar. E não sabe nem o que está acontecendo, e o braço está todo cortado. E a mãe, depois de um ano, descobriu, o pai e a mãe descobriram que a menina estava se cortando. Depois de um ano. A família disfuncional, ela disfunciona o relacionamento. E aí, nós temos várias situações graves que estão acontecendo. E isso são famílias disfuncionais. Não conseguem mais conversar. E aí, outro sintoma, não conseguem ter mais relação sexual. Vão se afastando um do outro. Se tem, é mais por causa de uma necessidade biológica. Mais por causa de uma necessidade biológica. E não pelo encontro e o processo unitivo, que é a questão do relacionamento sexual. Então, há aqueles que estão funcionais, e aí você veja onde você está. E há aqueles que são disfuncionais, que estão numa situação grave ou numa situação moderada.
Em todas essas situações, a família tem solução. Em todas. Nós atendemos, como o padre disse, essa questão, por exemplo, da traição, de casais que traíram sim. A mulher traiu o marido traiu, mas eles aprenderam a partir disso. E retomaram, né? Retomaram um relacionamento de uma forma mais madura. E perceberam a falha que eles tinham um com o outro. E não ficou culpando um ao outro da situação. Uma das maiores situações que nós estamos vendo, que é um sinal de uma disfunção grave, é a traição. É um sinal que algo grave está acontecendo. E veja bem, a traição. Porque não são amigos no sexo. Eu não sou amigo no sexo com ela. Nós não conversamos, nós não dialogamos sobre a questão do sexo. Porque a coisa já está tão desandada entre nós. A briga é tão grande entre nós, que esse tema do sexo também entra no meio aí. E nós não somos amigos no sexo. Eu não conheço a minha esposa sexualmente. E nós fazemos o sexo para lá. Nós não conversamos sobre o sexo no casamento. E isso faz com que nós disfuncionamos também sexualmente um com o outro. Sem falar de alguns transtornos que podem já estar acontecendo no relacionamento sexual entre marido e mulher. Sem falar nisso. Porque não existe intimidade sexual entre os dois. E foi percebendo também isso, que os casais têm dificuldade de conversar, ser íntimos no sexo, ser amigos no sexo. Vocês sabiam que vocês poderiam conversar um com o outro a respeito do sexo? Então, vendo isso, uma das coisas que nós também trouxemos para vocês foi justamente conversando sobre o sexo no casamento. Porque nós percebemos que os casais não conversam. Não conversam. Os casais não dialogam. Simplesmente tem sexo. Mas não sabe o que o outro gosta, o que o outro não gosta, o que é bom para os dois. Foi por isso que nós criamos essa caixinha. Nós criamos essa caixinha conversando sobre sexo no casamento. Então, nós vemos que nós temos que ter essa sintonia em várias facetas do nosso relacionamento. E a sexualidade, ela é muito importante na vida do casal. O casal bom de cama é aquele que sabe conversar um com o outro e sabe que o outro gosta. Eu não sou boa de cama para nenhum homem que está aqui. Sabe por quê? Porque o homem que me conhece sabe o que eu gosto, como é que é para mim ser bom. É esse daqui. Eu. É o melhor homem de cama do mundo. Eu sou o cara. Porque ele é bom para mim. O cara na cama junto com ela. E ele também não é bom de cama para nenhuma mulher que está aqui. Não. Não. Porque ele sabe, eu sei o que o João Carlos gosta. E eu sei o que é importante para a gente ter no nosso ato sexual. Então ele é bom de cama para mim, eu sou boa de cama para ele, para ninguém mais. Mas para a gente descobrir isso aí, nós precisávamos de conversar. Foi o que nós fizemos, isso temos feito. Ao perceber essas dificuldades que estão acontecendo entre os casais, mais de que pressa, Luísa, nós não podemos cair nessa também. Não podemos. E nós perguntamos também para os casais. Isso é fruto de pesquisa também. Essa caixinha foi fruto de pesquisa em encontros que a gente tem, onde a gente perguntou para os casais. O que é importante você perguntar para o seu esposo, para a sua esposa, sobre sexo, para você o conhecer melhor? E olha, criamos a caixinha. Estamos fazendo esse desafio para vocês. Escrevam aí. Nós queremos saber o que você pensa. Você não precisa se identificar. Coloque. Nos ajude, que nós estamos terminando ainda essa pesquisa. Bom, nós vamos fazer aqui agora, hein? Algumas nós não podemos responder ao vivo, mas vamos fazer para vocês entenderem o que é isso, para vocês conversarem. Pergunta número 1. Vou pegar a número 2, né, mozão? Eu nem sei qual que é a 1 aí. Vou pegar a número 2. Ah, graças a Deus não é essa. Não é essa também. Nem essa. Peguei. Encontrei uma cartinha. Qual é a sua ideia de uma noite realmente romântica ao meu lado? Olha, ela sabe que eu gosto de sentar junto, fazer um almoço, uma janta, principalmente a janta, né? A dois. A Luísa sabe que eu gosto disso, a gente sentar na cozinha,
A gente preparar o que tem, não precisa de ser uma coisa de comprar, gastar tanto dinheiro. Preparar aquele ambiente para nós dois. Nós sentamos, conversamos, batemos papo. Beijamos na boca. Namoramos na cozinha da nossa casa. Põe os meninos para dormir antes. Toque do recolhimento. Eu toco 10 horas, todo mundo embora. Todo mundo para cama aí. Para dormir. Para quê? Para Luísa preparar na cozinha. Ela prepara aquele ambiente. Isso para mim, isso me ajuda, me estimula o enamoramento com ela. Ai, mozão, noite romântica para mim é a gente sair, para mim não fazer nada. Tem dia que eu te agrado. Mas tem dia que sair para mim, a gente sair um pouquinho, andar lá naquela pracinha e eu falar um monte de coisa para você falar para mim. Aí a gente beija na boca, fala que te ama, senta no banco. Isso é uma noite romântica para mim. Tá vendo? Isso não me reprime se eu estou com vontade de ter sexo com ela. Porque é compreensível. Isso é compreensível. Para eu saber disso, ela teve que dizer para mim. Eu tive que saber escutá-la, saber respeitar isso nela. Eu vou te fazer a última pergunta da caixinha. A última? A última. O que é que você sente quando eu não quero ter relação sexual com você? Olha, na minha cabeça, vontade de matar. Principalmente se eu estou subir a parede. Doido para ter sexo. Doido para ter sexo. Mas se ela chega para mim e fala assim, mozão, hoje não sai caldinho nenhum daqui. Eu fico assim, Deus do céu, o que eu vou fazer com a minha vida agora? O que eu vou fazer? Olha, no início, eu não entendi. Hoje, é de boa nós dois. Quando ela fala que não está afim de fazer sexo comigo, eu falei assim, beleza, mozão. Quem sabe amanhã? Né? E isso me deu liberdade também de dizer para ela, naquele dia que eu chego no aço dentro de casa, e ela chega, opa, hoje vai ter alguma coisa? Eu olho para assim, não sai nem um pingo desse negócio aqui hoje, nada, nem que você bate para cá, bate para lá, mexe, joga para cima, joga para baixo, o trem que não vai sair caldo nenhum aqui. Eu tenho a liberdade de dizer isso para ela, e eu não deixei de ser homem por causa disso, não deixei, porque no dia que ela quis, eu não pude satisfazê-la. E nós fazemos isso com liberdade. Nós nos sentimos rejeitados, mas com isso, porque a gente conversa. O fato da gente não querer e não ter condição naquele dia, estar cansado, não quer dizer falta de amor ou rejeição alguma. Não quer. Né? Isso é importante a gente pontuar. Vamos para frente? Vamos. E eu quero emendar esse negócio aí, porque se eu não sou amigo no sexo com ela, nós não conversamos sobre as nossas questões sexuais, quando chega o meu filho, principalmente na adolescência, que ele vai precisar de entender, aprofundar na sua identidade sexual, nós não temos capacidade de poder ajudar os nossos filhos. Aí nós nos deparamos com a nossa impotência. Isso é uma crise que tem acontecido, tem assolado o mundo hoje nas famílias. É uma crise. Quando os filhos estão crescendo, e eles chegam na adolescência, e eles começam a aprender sobre sexo primeiro nas ruas. Não consegue, ou então na internet, e por aí vai. E quando isso acontece, nós nos impactamos diante da situação que nós estamos vendo e não sabemos ajudar os nossos filhos. É uma crise, a crise do crescimento dos filhos, e isso torna a família desarmônica. Isso impacta a família. Se eu não sou amigo dela, eu vou ser amigo do meu filho para poder ajudá-lo nas questões sexuais deles? Por isso que nós, preocupados também com a família, com seus adolescentes, porque hoje a cultura de morte está investindo nos nossos filhos adolescentes. Está investindo. Por que está investindo? Porque é justamente na adolescência que eu vou bater o martelo na minha identidade sexual. É justamente na adolescência que eu vou construir, eu vou dar conta que eu tenho um sexo, quem eu sou, e aí me afirmar, me autoafirmar como homem, me autoafirmar como mulher.
tem uma cultura que está deixando os jovens todos indecisos nas suas decisões. Aí nós chegamos dentro de casa: papai, eu sou gay, mamãe, eu sou lésbica, papai, eu sou bissexual, e por aí vai. E o pai impactado, não sabendo lidar, porque ele nunca também conversou com a esposa, nunca se inteiraram também sexualmente. Ele se vê impotente diante do filho, que está sabendo muito mais do que os pais. Porque na verdade os pais têm acreditado que os filhos sabem mais. Não sabem mais do que vocês. É mentira. Eles têm informação tecnológica, eles têm uma informação de Google, mas o que vocês dão para ele é valor de família. Google não vai passar isso. É só o amor de um pai e de uma mãe que sabe passar isso para um filho. Ele Isso não tem a sua nós. experiência de vida. Ele não tem. Então não se sinta inferior diante daquilo que seu filho talvez saiba alguma coisa. Não se sinta inferior a isso. Você tem a capacidade, porque Deus te capacitou, senão Ele não te daria um filho. E você hoje, guarda isso, meu irmão, minha irmã. Você que é pai, você que é mãe, guarda isso. Você é responsável pela formação da personalidade do seu filho. Não a mídia, não a escola, não o mundo. É você que é responsável. A família. Essa capacidade. Toma um pouquinho de água aqui, mozão. Meu Deus do céu. Toma um pouquinho de água. O negócio está pegando fogo. Daqui a pouco nós vamos brigar um com o outro aqui em cima, para quem vai falar. Toma uma aguinha. Você é responsável. Você é responsável por ele. Não esqueça disso. Deus te capacitou no dia que você casou. Deus te deu todas as qualidades, todos os carismas que você precisa para você educar o seu filho. Nós estamos delegando isso por falta. Muitas vezes achamos que nós não somos capazes. Você é capaz sim. Você é capaz. Posso falar agora, mozão? Pode. Toma água, vai Deixa tomar eu tomar água. Olha, a família tem 3 funções. Primeira função, nutrir, que é dar amor, que é dar afeto, dar aquilo que é necessário diariamente. Segunda função, informar aquilo que é necessário para o crescimento do filho. E o terceiro é controlar. O pai e a mãe têm que controlar sim. Antigamente a gente é controlado. Você não vai sair até de madrugada, até chegar às 6 horas da manhã aqui, não. A gente ia para dentro do quarto e ninguém suicidava, não. A gente chorava e depois a gente lidava com a nossa angústia, com a nossa frustração. E hoje nós não podemos dizer não. A família, ela continua sendo aquela responsável por 3 funções: nutrir, informar e também controlar. Não tem como fugir disso. Bom, você vai entrar nisso aqui ou não agora? Então, por causa disso, nós temos uma filha. A nossa filha Maria Júlia. 2. E a Ana Clara, que agora está com 11 anos também, entrando para 12 agora. Nós entramos nesse mundo da adolescência. E por causa disso, e porque todas essas coisas que foram acontecendo agora recente no Brasil, que nós acompanhamos através dos meios de comunicação, nós vimos que há necessidade então de criar um instrumento para que a família pudesse conversar com o filho, porque os filhos não estão conversando com os pais e os pais não estão conversando com o filho. Agora, por que os casais não estão se conversando? Primeiro entre nós, depois com os filhos. Com os filhos. Daí nós criamos essa caixinha aqui, ó. Conversando com adolescentes. Conversando com adolescentes. O que é isso? A mesma coisa que nós fizemos aqui naquela caixinha anterior. É uma caixinha puxa-conversa. O que é isso? São estímulos que tem aqui dentro. É um livro caixa, Um livro caixa, para que vocês possam conversar com o filho. Como foi feito isso aqui? Nós deixamos essa caixa, uma caixa grande, decorada, bonita, escrita assim: o que os seus pais deveriam o perguntar para o conhecer melhor. Deixamos nas escolas públicas e nas escolas particulares de uma região. E aí nós pegamos essas escolas que nós deixamos essa caixa e eles escreveram aquelas perguntas que o pai deveria fazer. Os adolescentes fizeram essa caixinha. E nós descobrimos dessa amostra que nós fizemos dessas escolas, a pergunta que mais eles fizeram para nós, de todas, sabe qual foi? A vencedora do Oscar? Como foi o seu dia? Básico. A pergunta que mais eles escreveram na caixa: como foi seu dia?
Eu olhei para aquilo, aquela que tinha em maior porcentagem era essa. Será que nós estamos fazendo o mínimo? E aí depois, a outra pergunta. A segunda ganhadora, né? A segunda ganhadora. O que você pensa sobre bissexualidade? A segunda ganhadora foram os temas sobre sexualidade, sobre sexo. Todas as perguntas sobre sexo. O jovem, o adolescente, ele tem dúvida. Ele precisa de ser educado, ser formado. Outras perguntas que apareceram na nossa pesquisa. Você se sente pressionado na escola ou em casa em relação a alguma situação? Nós estamos presenciando no nosso consultório pessoas que têm tomado uma dosagem muito alta de medicação, porque às vezes não conseguem, adolescentes, que não conseguem atingir um patamar de desempenho escolar. Então, eles têm que ser excelentes, têm que passar nos melhores cursos, têm que ganhar muito dinheiro, porque isso é uma boa pessoa para a nossa sociedade. Nós temos que parar, porque eles não estão aguentando tamanha pressão. Essa também foi ganhadora. E a outra, se você pudesse, o que você mudaria na sua família? Perguntando isso. Essa caixinha é para conversa, então tanto o adolescente quanto o pai responde. Todos esses instrumentos, tanto o nosso livro, Diagnóstico Familiar, como essas duas caixinhas que nós estamos lançando aqui, nós dizemos para vocês que podem ser usadas pela família no dia a dia. Nós não escrevemos para cientistas, nós escrevemos para povo como nós somos. Mas aqueles que trabalham com família, tanto terapeutas como também nas escolas, podem utilizar esses instrumentos, principalmente as caixinhas, para conversar com o adolescente. Uma coisa importante para dizer para vocês, que eu acho que é muito importante dizer isso para vocês e pontualizar. A adolescência não é uma coisa só, não. Nós não temos adolescentes, não é assim. Nós temos fases na adolescência. O adolescente de 11 anos, 12 anos, não é o mesmo adolescente de 18 anos de idade. 18, 20 anos 20 anos, não é a mesma coisa. A adolescência é um processo de desenvolvimento, onde a pessoa vai amadurecer de fato todo o sistema de comportamento dela, que é o lobo frontal, mas lá para 22 anos. Então, o que nós temos que aproveitar? E nós vamos ensinar isso para vocês aqui. Por favor, conversem com seus filhos desde o momento que ele está na sua barriga. Depois você conversa quando ele nasce, depois na infância, depois na segunda infância, na escola, em todo o período dele. Porque se você deixa passar isso, lá na adolescência vai ser difícil ele confiar em você. Agora, se eu não conversei na infância, é agora, no momento que o meu filho está, eu preciso de conversar com ele. Eu preciso de me aproximar do meu filho. Eu preciso de treinar com ele o diálogo. Nós vamos colocar óleo de peroba na cara e começar a aproximar dos filhos. Porque se eu não salvar o meu filho, ele vai morrer. Olha, ele vai morrer. Então, vou dar uma dica para vocês. Quem tem filho mais novo, adolescente mais novo, está mais fácil de usar a caixinha. A caixinha. Quanto mais novo, 12 anos, 13 anos, está é mais aberto. Fácil de usar a caixinha, porque ainda ele considera a família como resposta para ele. Aqueles que estão a partir dos 15, 16, 17, 18, 19 anos, que é o final da adolescência, fica mais difícil, mas não é impossível conversar. Você pode se aproximar dele, pegar a caixinha e começar a conversar. Mas eu vou dizer para vocês, não julgue, escute. A caixinha é um instrumento para você compreender e conhecer o seu filho. E o seu filho conhecer você também. O meu pai, quando nós conversamos, eu e o meu pai, eu pude perdoar o meu pai. Eu pude entrar na vida do meu pai, entender o meu pai. E a partir do momento que eu entendi o meu pai, eu perdoei o meu pai. E perdoando o meu pai, eu, João Carlos, me reconciliei enquanto homem. Porque a imagem de homem dentro de mim estava detonada. A imagem de homem. Deus me curou através do meu diálogo com meu pai. Porque ao eu perdoar o meu pai, eu me tornei amigo do meu pai. Eu perdi a minha mãe, eu chorei muito. Mas eu desesperei quando eu perdi o meu pai. Porque eu era amigo do meu pai.
Eu me tornei amigo dele, eu entrei na intimidade dele. Nós conversamos. E ao perdoá-lo, eu também perdoei em mim a imagem destruída de homem que existia dentro de mim. E eu completei a minha maturidade, da minha identidade pessoal e minha identidade sexual. Faltava isso para me assumir como homem verdadeiro na minha vida. E foi por causa disso, com o meu diálogo que eu tive com meu pai. Hoje eu posso dizer para vocês, eu não sou o melhor pai do mundo não. Mas eu tento ser o melhor pai para os meus filhos. Porque eu fui curado na imagem. Porque eu fui amigo do meu pai. Meu pai conversou comigo. E mozão, nós não podemos falar muito, mas vamos trazer a nossa novidade, que é a presença dos transtornos, para que nós possamos estar em sintonia, porque essa crise dos filhos deixa também fora o casamento da sintonia que precisaríamos de estar, mas também os transtornos também deixa a família disfuncional. Se eu não dou conta que talvez eu esteja doente, talvez ela esteja doente. Então, nós começamos a atender os casais dentro do nosso consultório, e alguns chegavam perto da gente e começavam a contar as experiências que eles tinham diárias, e nós fomos percebendo que alguns daqueles casais apresentavam transtornos que traziam para dentro do relacionamento algumas situações difíceis. Dentre elas, a depressão. Por exemplo, que nós atendemos um casamento que estava numa disfunção gravíssima, que não estavam mais, os filhos não estavam funcionando, o marido queria separar. O marido queria separar. Os filhos não estavam acreditando mais na mãe, porque era a mãe que estava com problema. O que estava acontecendo nessa família? A mãe não conseguia acordar nem para fazer o almoço. Ela acordava mais ou menos às 13 horas. E aí o marido achava que era preguiça, que ela já tinha desistido. Não sabia que aquela tristeza, na verdade, não era uma tristeza inocente, era uma depressão. E aí nós entramos com essa questão do transtorno e explicamos: olha, a mãe de vocês está doente. Não quer dizer que ela não os ama, ela ama, mas ela não está em condições hoje de poder exercer a maternidade dela para com vocês. Mas a minha mãe me abandonou, a minha mãe não me ama, a minha mãe não faz comida, a minha mãe não cuida de mim. Meus queridos, a sua mãe está com um transtorno, nós precisamos cuidar da sua mãe. Você precisa entender que ela está depressiva. Acompanhamos então o marido, chamamos ele e falamos: olha, a sua esposa está depressiva, e a depressão em um grau muito grave. Isso chama depressão, ela não está fazendo tipo não. Isso não é tipo, isso é doença, isso é transtorno. A partir daí então, essa pessoa precisou ser medicalizada, ela foi acompanhada em psicoterapia e a família foi atendida. E nós percebemos que essa família conseguiu trilhar uma funcionalidade dentro do casamento. Esse é um dos casos. Nós temos vários outros tipos de transtornos. Uma pessoa procurou, um casal procurou e falou com a gente assim: olha, o meu marido me bate. Mostrou que eu estou todo roxa, ontem ele me bateu. Aí o que aconteceu entre nós? Eu falei assim: chama aquele cachorro que bateu em você. Então entrou o cachorrão dentro do consultório. Claro, eu não chamei ele de cachorrão, mas na minha cabeça, seu cachorro está batendo nela. O que está acontecendo que você está batendo nela? Olha, João Carlos, eu bato nela porque ela me trai. Eu olhei para ela: ela também é cachorrona. Não é só ele, não. Aí eu: sua cretina, por que você está traindo ele? João Carlos, eu não saio de casa, que esse homem não me deixa sair de casa. Ele fica praticamente, depois que ele aposentou, 24 horas me vigiando. Eu falei assim: ixi, então quem está mentindo? Eu olhei para a Luísa, nós olhamos para o cara assim: mas por que você bate nela? Eu falei assim: porque ela me trai. Mas como que você tem evidência da traição dela? Uai, eu escuto uma voz me falar que ela fica me traindo. Eu falei: uma voz te fala? Chamei a Luísa no canto: mozão, eu estou achando que esse negócio é esquizofrenia. Eu também acho. Então, o que nós fizemos? Ligamos para um amigo médico: Fabrício, olha, está acontecendo isso. Você tem condições de poder atender hoje? Porque esse pessoal vem de fora, eles precisam de ajuda imediata. O nosso amigo atendeu, então veio. Ele foi para lá, e o que o Fabrício falou assim: João Carlos, realmente ele tem
esquizofrenia. 30 anos de casado. Batendo numa mulher por causa de um transtorno. 30 anos. Ele foi medicado. Um mês depois, nós pedimos para eles voltarem. Os dois felizes, entraram sorrindo para dentro do consultório. Então, o que aconteceu? Ai, ele é o homem da minha vida. Parou de bater. Parou de me bater. Um transtorno. Claro que não é tão milagroso assim. Não. E tem situação que a gente vai ter que suportar algumas perdas. Conviver às vezes, ou então nos proteger dos perigos. Tá? Nós temos também caso de pessoas que têm toque, que é transtorno obsessivo compulsivo. A pessoa tem uma mania tão grande de perfeccionismo e de limpeza. Gente, acorda 4 horas da manhã, 3 horas da manhã para limpar a casa. E não é só mulher não, tem homem que não suporta que negócio. Aqui ó, esse negócio está fora do lugar. E homem perfeccionista com casa é pior do que mulher. Pior do que mulher, tá gente? Pior do que mulher. Então, esse tipo de transtorno é muito complicado, né? E que pode impactar o nosso relacionamento. Tem outros, viu gente, que a gente não vai dar tempo para falar todos. Tem um que chama transtorno explosivo intermitente. Você já ouviu esse palavrão? Transtorno explosivo intermitente. É aquele que é agressivo, que fica irado, bravo. No outro dia, pelo amor de Deus, outro dia não é a mesma hora, mozão. Me desculpa, eu me excedi. Isso não vai acontecer mais. Xingou a mulher toda, colocou a mulher no fundo do poço, humilhou a mulher. Isso é um transtorno. É preciso buscar também algumas ajudas, ajuda terapêutica, ajuda de medicação. Tem alguns transtornos que o João Carlos sofre uma delas, eu sempre conto, né? Que é o quê? O TDAH. Ele não tem transtorno do déficit de atenção e hiperatividade, mas eu tenho. Tem. Então eu esqueço chave. Luísa, cadê a chave? Já é a 20ª chave que você perde, minha filha. O telefone que eu contei da outra vez para vocês aqui, lembra do telefone, que eu estava com o telefone na mão? Ou seja, existem transtornos que não são para ETs, não são os ETs que estão, não, nós temos os transtornos. E isso pode impactar o nosso casamento. Então nós precisamos também identificar, façam as contas. Seu casamento está funcional? Ele tem dificuldades leves que precisa ajustar? Você veio aqui mais para agradecer e tem algumas coisinhas que você precisa ajeitar? Você está funcional. Seus filhos estão funcionando? Está funcional. A sua família, o seu casamento está disfuncional? Ou seja, não está funcionando bem não, o negócio está ruim. Está moderada essa dificuldade? Está grave? Vocês estão vivendo conflitos graves? Pode ser um transtorno? Pode ser alguma coisa, outra. As outras coisas a gente vai deixar para vocês lerem no nosso livro, cenas dos próximos capítulos. Estão aqui para vocês fazerem a avaliação de vocês e fazerem o diagnóstico. Opa. Tá vendo? Isso chama déficit de atenção. Tudo que nós combinamos, ela já está começando a disfuncionar. Agora, veja bem, deixa eu dizer para vocês. Eu acho que isso é importante eu dizer para vocês. Eu assumi com ela a doença dela. Esse problema não é dela. A partir do momento que eu casei com ela. Esse problema é meu. É meu. Eu não tenho o déficit de atenção e nem hiperatividade. Mas a pessoa que eu amo tem. Ela tem. Ela não pode sofrer sozinha. Eu estou junto com ela. Ela não pode ser descartável, descartada por causa disso. Não, eu não vou abandoná-la. Agora, muito mais do que isso, eu preciso estar perto dela. Eu preciso de ajudar uma maneira de ajudá-la a poder ela tentar se organizar. Muitas vezes eu que acordo, falo para ela, mozão, está na hora, que ela se perde com o tempo. Está na hora, mozão, está na hora de ir para o serviço. Mozão, olha aqui, olha. Ela não tem noção do tempo e do espaço. Eu nunca consegui dar um remédio para os meus filhos. Olha, isso eu vou contar. Foi aqui em Cachoeira Paulista que eu dei conta que ela tem um problema. Quando a Maria Júlia tinha 3 meses de idade. 3 meses. Ela sofreu uma bronquite. E nós fomos medicar a Maria Júlia. Fomos no médico, medicamos a Maria Júlia. A médica falou assim, olha, vai ter que tomar um antibiótico. Porque ela está muito ruizinha. Você vai tomar em 8 horas esse antibiótico. Colocamos lá os horários tudo certinho. No primeiro dia, na primeira hora, a Luísa foi lá e colocou. Eu achando, né? Ela sendo a cuidadora,
a mãezona, né? A mãe, beleza, virei. Fui embora em paz. Na hora que eu vi no horário que estava precisando de dar o remédio, passou mais de 3 horas e ela não deu o remédio. Disse, Luísa, você esqueceu de dar o remédio? Na minha cabeça, opa, que mãe é essa? Ele podia ter ficado morrendo de raiva de mim, gente. Eu fui dando conta que ela não dava conta de seguir os horários, não porque ela não queria. Foi depois que eu fui dando conta que o que ela estava sofrendo, o que estava acontecendo com ela, era justamente esse déficit de atenção. O que eu fiz? Eu assumi isso na minha casa. Quem dá remédio sou eu. Eu não deixo a Luísa dar remédio, porque eu sei que ela tem esse tipo de problema. Não porque ela deixou de amar os nossos filhos, porque ela tem um problema. Eu não me sinto humilhada por isso. Eu não me sinto humilhada e nem envergonhada de dizer para vocês que eu tenho dificuldade. Sabe por quê? Porque eu não preciso ser Deus. Eu já tenho um que me ama. E eu sei que eu tenho esse limite. Mas sabendo disso também, isso não me paralisa. Porque eu quero ser melhor por causa dos meus filhos e do meu esposo. Então eu luto. Eu não faço isso porque eu não gosto dos meus filhos. Eu tento ser melhor, Às vezes eu não consigo. Mas eu luto todos os dias com esse transtorno. Perco as chaves. Esqueço Maria Júlia na escola. Esqueço as meninas, o horário de buscar e o João Carlos. Luísa, vai minha filha, você esqueceu. Não consigo planejar muito bem as coisas. E olha, nunca deixei de acreditar nela. Porque, né, como o padre gosta do coach, eu sou logoterapeuta, eu amo a logoterapia. Eu acredito que a pessoa transcende, que esse é um dos fundamentos da logoterapia. O ser humano ele é capaz de ir além de si mesmo. Eu sempre falo para ela, Luísa, você pode transcender, você pode ir além das suas doenças, você pode ir além. Essa é a capacidade do ser humano. Ele é capaz de dizer não àquilo que escraviza ele. Ele pode transcender. Isso é um esforço, isso é treinamento. Isso não é angelical não, isso é treinamento. Mas se eu não tiver o tempo inteiro empurrando ela, falando assim, eu acredito, vai fazer. Ela melhorou, foi muito, não foi pouco não. Foi muito que ela melhorou. Ela está transcendendo. Cada vez mais ela está transcendendo. Isso é treinamento. Isso é treinamento. Eu não desisto dela. Eu também não desisti do João Carlos também não. Porque ele também tem os limites dele. Muitos limites. Dentre eles um homem que tinha dificuldade de lidar com as pessoas. João Carlos tinha uma timidez excessiva, que ele não conseguia cumprimentar muito bem as pessoas. E ele tinha dificuldade de relacionamento. Muitas vezes eu falava para ele, sorria, abrace, vai perto daquela pessoa ali, vai olha lá, ali. João Carlos, vai lá. Sorri, João Carlos, abre o rosto. Mas eu vou ficar danado de raiva, mas eu ia. Luísa, você para 24 vezes onde você está, minha filha. Eu falei assim, você vai aprender a parar pelo menos a metade. Eu também ajudei o João Carlos, é uma dificuldade que ele tem, um excesso mesmo de inibição. Nós temos dificuldades. Em primeiro momento nós precisamos assumir as nossas dificuldades e não achar que só o outro é culpado porque as coisas não vão dar certo. E nós não paramos na nossa dificuldade, porque nós acreditamos que casamento é possível. E porque nós acreditamos que casamento é possível, e o que me faz acreditar que casamento é possível? Porque eu sei que foi Deus que me uniu a ela. Isso é projeto de Deus. Por isso que eu não vou desistir desse projeto de Deus. Eu não vou desistir do meu casamento. Pode vir problemas sim, mas eu não vou desistir dos nossos problemas. E por causa dos problemas eu vou desistir de estar do lado dela. Eu não desisto. Teve um dia que eu e a Luísa brigamos no início do casamento. Nós brigamos feio no início do casamento. E ela disse para mim, olha João Carlos, é melhor a gente se separar. Isso foi no primeiro ano de casamento. Melhor a gente se separar. Eu olhei para ela. Agora, por que ela disse isso? Porque ela veio de uma estrutura familiar que o pai é separado da mãe. Esse é o modelo cognitivo que ela tem dentro dela. Os pais separados.
Então, diante da primeira dificuldade que ela teve comigo, o que ela falou? Vamos separar. Eu juntei ela num canto, falei assim: olha aqui, mulher. Eu nem chamei ela de Maria Luísa nem de mozão. Olha aqui, mulher, eu não casei com você para separar. Isso não existe no meu dicionário. Separação, divórcio, nunca. Nós vamos nos debater, nos gladiar aqui. Nós vamos virar a cara um para o outro, mas nós vamos ter que dar resposta para os nossos problemas. Porque de você eu não separo, porque eu não casei com você para separar. Eu casei para morrer do seu lado. Então nós vamos ter que dar uma resposta para os nossos problemas. Graças a Deus, essa conversa foi uma conversa de libertação, que nunca mais ela disse isso. Ela entendeu. Isso foi motivo de cura na vida dela. Ela entendeu. Todos os problemas que nós vivemos, nós pedimos ajuda. Todos os problemas que nós vivemos, nós sentamos e conversamos. Agora, isso não é da noite para o dia, não. Isso não é fácil assim, não. Mas nós não arredamos o pé um do outro, porque nós acreditamos no casamento. Nós não somos extraterrestres, não. Nós somos humanos. E por seres humanos nós temos problemas, mas nós somos felizes. Eu sou feliz. Se eu morrer hoje, eu morro feliz. Eu morro muito feliz, porque eu tenho uma família maravilhosa, família que Deus me deu. Não é uma família perfeita. Não é. Não é família perfeita. Não é família que não tem problema, que não tem sofrimento. Nós sofremos demais. Vocês não têm noção do quanto que nós passamos para chegar aqui, para falar para vocês. Vocês não têm noção do que nós passamos. Mas nós não desistimos, porque nós amamos família. Nós amamos de estar. Agora, porque eu não tive uma família boa, olhando para o meu pai e minha mãe, todos disfuncionais. Minha família era toda disfuncional. E gravíssima a disfuncionalidade da minha família. Eu olhava para o meu pai e para a minha mãe, eu olhava para os meus irmãos assim: isso eu não quero para mim. Eu quero construir algo de novo na minha vida. Aí eu ajoelhava e pedia para Deus: Senhor, mande uma mulher para mim, para que eu possa construir algo diferente com ela. E hoje eu posso dizer para vocês: Deus mandou essa mulher. Uma mulher imperfeita, que não é tão perfeita assim não, mas é uma mulher que Deus mandou para mim. É uma mulher que está me ajudando a construir a minha personalidade, está me fazendo ser mais homem, uma personalidade mais madura. Eu tenho consciência disso, mas nós estamos construindo. Deus me deu 3 filhos maravilhosos. Não são perfeitos também não. Os nossos filhos não são angélicos não. Mas nós não desistimos. Nós pegamos a mão um do outro. E muitas vezes, não somente um do outro, nós pegamos a mão dos nossos filhos. Vem, meus filhos, caminha com a gente. Nós não desistimos. Eu não desisto da Luísa, a Luísa não desiste de mim. Agora, e nós não desistimos da família. Por isso que nós acreditamos demais. Eu acredito na família, a Luísa acredita na família. Meus amados, é com muita alegria que a gente apresenta para vocês todo o nosso trabalho, porque vocês não imaginam realmente a alegria que é a gente entregar isso para vocês. Porque foi fruto do nosso trabalho por amor à igreja e principalmente por amor a Deus. Usem isso, utilizem isso para o benefício de vocês. Acreditem que Deus pode fazer alguma coisa. E também com todos os produtos que nós temos aqui. Nós queremos pedir a vocês para ficarem de pé. E uma coisa eu aprendi com um grande amigo meu sacerdote. Esse terreno que é a minha família, que talvez eu estou descobrindo que ela é disfuncional, ela não está funcionando bem. Esse terreno é o terreno que Deus mais gosta. Como Jesus falou ontem na missa: eu não vim para os sãos, eu vim para os doentes. É para esse terreno aí que Jesus veio, para a minha família que está disfuncional. Então nós temos que louvar a Deus por isso, porque eu tenho a minha miséria para apresentar a Deus. Eu tenho a minha miséria para apresentar a Deus. Eu tenho a miséria da minha esposa para apresentar a Deus. Eu tenho a miséria dos meus filhos para apresentar a Deus. Eu tenho a miséria da minha família para poder apresentar a Deus.
porque Deus vai agir. É aí que nós vamos perceber que Deus é um Deus do impossível. Ele é um Deus do impossível. Ele gosta desse terreno que está aí agora, que é o seu terreno, que é a sua família. Quero convidar vocês a ficarem um do lado mesmo do outro, dê a mão. E vocês vão contar aí um segredinho no ouvido. Qual é a nossa miséria? Qual é a maior disfunção que nós estamos vivendo? Conta aí, qual é esse terreno? Não tenha vergonha. Fala um para o outro aí, nós estamos dando esse tempo. Ó, a nossa Seja miséria, transparente. aquilo que é pior no nosso relacionamento é isso. Escute sem fale. julgar. Só Escute fala, sem julgar. nós precisamos melhorar nisso. Isso é o terreno, é a nossa miséria. Sem acusar. Sem acusar. Você não vai falar o que o outro precisa melhorar. Você vai falar o que está de errado no relacionamento, em vocês. Eu me sinto assim, eu faço isso. Seja sincero. Não tenha vergonha. Meu Deus, nós clamamos a sua presença nesse meio. E que o Senhor possa visitar esse terreno que somos nós. E de nós fazer brotar algo novo. Porque onde tem mais estrume, mais essas coisas ali que a gente coloca, esterco, é onde é possível nascer algo maior e melhor. A flor e o fruto melhor. Você pode dizer para ele, pode dizer para ela assim: o meu caminho para o céu. O meu caminho para o céu é contigo. É contigo. Agora fala isso olhando no olho dele, olhando no olho dela. O meu caminho para o céu. O meu caminho para o céu é contigo. É contigo. É com você. É com você. Que eu quero caminhar. Que eu quero caminhar para o céu. Para o céu. Na santidade. Na santidade. Com as nossas misérias. Com as nossas misérias. Com os nossos limites. Com os nossos limites. Mas caminhar junto. Mas caminhar junto. Em direção ao céu. Em direção ao céu. Levando a nossa família. Levando a nossa família. Do jeitinho que ela é. Do jeitinho que ela é. Com muito amor. Com muito amor. Com muita verdade. Com muita verdade. Com muita caridade. Com muita caridade. Com muita paciência. Com muita paciência. Caminhando junto para o céu. Caminhando junto para o céu. Vou te amar, porque Deus me ensina a ser teu. Vou te amar. Meu caminho pro céu é contigo. Foi fazendo a vontade do nosso Deus que te encontrei. Vou te amar. Nós temos um mundo cruel, uma mídia que quer destruir as nossas famílias. O amor entre os esposos, o amor na família, ele não é mais notícia, é assunto descartado, como se isso fosse coisa do passado. E a família, ela é projeto de Deus, ela é vontade do coração de Deus. No dia que você, marido, no dia que você, mulher, se colocaram diante de Deus, testemunhando para o mundo o sim, Deus estava ali para sacramentar aquilo que é vontade do coração dele. Portanto, a família, ela é projeto de Deus, ela não deixou de ser. No princípio foi assim, a família, ela é vontade de Deus e continua sendo. E você precisa ser sinal deste amor de Deus para o mundo. Portanto, olhe para ele, olhe para ela, e com esta canção, renove o seu sim. Diga para ele, diga para ela: o meu caminho para o céu é contigo. O meu caminho para o céu é contigo. Vou te amar, porque Deus me ensina a ser teu. Vou te amar.
céu é contigo. Foi fazendo a vontade do nosso Deus que te encontrei. Vou te amar. Pedir ao diácono que nos abençoe para selar este momento, esta retomada do projeto de Deus na nossa família, na nossa casa. E você vai colocando sua mão no seu coração. Agora é você e Deus. Muito obrigado, Senhor, por esse momento. Muito obrigado, Senhor, que o Senhor me fez ver que eu também sou ser humano. Eu tenho minhas dificuldades, mas eu entrego, Senhor, a minha dificuldade a Ti. Não vai ser por causa da minha dificuldade que eu vou desistir. E não é por causa da dificuldade da minha esposa que eu vou desistir de um projeto maravilhoso que é o Teu, Senhor. Dai-me força para que eu possa caminhar até o céu com ela. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Que a bênção de Deus Todo-Poderoso desça sobre vós, por intercessão de Nossa Senhora Aparecida, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Mais uma vez, olhe para ele, olhe para ela. Vou te amar, porque Deus me ensina a ser teu. Vou te amar, meu caminho pro céu é contigo. Foi fazendo a vontade do nosso Deus que te encontrei. Vou te amar. CançãoNovaPlay.com. Assine já!